A gente recebe aqui no estúdio agora o Alísio dos Passos Santos, Alessio, desculpa, dos Passos Santos, ele que é conhecido como o Bruxo das Plantas e daqui a pouco, a partir das 2 da tarde, vai estar fazendo uma palestra aqui no Salão Paroquial de Jaguaruna. Vim aqui reforçar o convite com a gente. Muito bom dia, Alessio, muito bom dia, Gilberto, pela presença aqui de vocês na Rádio H2O. Bem-vindos. Boa tarde, que prazer estar aqui em Jaguaruna, né? Para mim, uma alegria, e eu que recebi lá em casa a Pastoral da Saúde de Jaguaruna, no meu mini jardim botânico. Oh, que legal. Faz um mês mais ou menos, 25 pessoas lá foram na minha casa, bem atendido, presenteei com alguns livros de plantas medicinais, dei um kit de muda para trazer para cá para Jaguaruna, e agora vim visitar aqui Jaguaruna. Para mim será um prazer trocar saberes com a comunidade aqui de Jaguaruna. A sua casa é onde? Eu moro na Lagoa da Conceição, em Florianópolis, né? Eu sou conhecido pelo Bruxo das Plantas, porque é da minha história, dos 4 filmes que eu ajudei a fazer longa-metragem sobre a história das bruxas da ilha, que participei. Então, sou conhecido pelo Bruxo, pela essa minha história, e até porque fui aluno do professor Franklin Cascas, que é o bruxo maior lá de Floripa também. Olha só que legal. Fui aluno dele, então, por isso que eu sou conhecido, como eu trabalho com planta, convivi com bruxa e lambisomem na minha época, nasci em 1950, então, eu tenho toda essa história cultural e de planta medicinal, que hoje eu tenho a maior coleção de plantas do estado de Santa Catarina, que é umas 700 espécies ou mais, diversos países do mundo, onde eu não vendo planta, não vendo remédio, não vendo nada. Dou aula para medicina também numa cadeira optativa de planta medicinal, fui o professor titular da Unisul também no passado, então tem toda uma história. Embora, se perguntar a minha formação política, a minha formação acadêmica, eu não sou da área de medicina, nem farmácia, nem biologia, nem agronomia. E dou aula para medicina, para farmácia, biologia e agronomia. Eu sou formado em estudos sociais, licenciatura Plantas Sociais pela UDESC. Essa que é a minha formação acadêmica. E essa paixão pelas plantas veio quando? E na verdade eu era pescador profissional na Lagoa da Conceição e da roça também, a gente tinha roça, né? Tinha roça, e aí vi as pessoas, pegar 7 sangria para afinar o sangue. Vou fazer um xarope da flor do mamão macho. E eu sempre fui um guri muito curioso, comecei a pesquisar essas plantas aí comecei a plantar algumas plantas e a comunidade começou lá em casa a pegar. E aí as universidades, sabendo que eu trabalhava com planta, começaram a me procurar também. E aí montei uma biblioteca montada, fiz uma especialização a nível de pós-graduação em plantas medicinais, né? Sou especialista, então cultivador, especialista e professor de plantas medicinais. Isso que eu faço. Estou em 250 municípios de Santa Catarina, alguns voltando 8, 10 vezes. Então, praticamente estou no estado inteiro. Com essa aí, trabalho também sempre na capacitação da residência médica multidisciplinar em medicina da família. Esse ano passou 120 lá em casa, que faz residência médica multidisciplinar no município de Florianópolis. Uma aula de 30 alunos, uma aula de 4 horas, que deu 124 alunos, 4 turmas, deu 120 da residência médica. Então, trabalho bastante com capacitação de profissionais de saúde também. E gosto de cultivar. E é muito importante que hoje as pessoas têm se voltado mais para isso, né? Como você fala, ali tem da ancestralidade, desse conhecimento, esse saber que as pessoas tinham das plantas, que se perdeu, se deu muito espaço para os medicamentos, para os remédios industrializados, vamos dizer, industrializados, né? E hoje tem se voltado um pouco mais dessa atenção para as plantas, para os hortos medicinais. Isso, a UFSC que tem muita pesquisa nesse sentido. Florianópolis, os postos de saúde têm as suas hortinhas, né? E tem um guia de plantas medicinais também no município de Florianópolis, que é muita planta encontrada aqui, está nesse guia, que está todo em PDF também na internet. Quem quiser pesquisar, guia de plantas medicinais do município de Florianópolis. Eu ajudei a fazer esse livro e até a folha de rosto eu escrevo Medicina da Simplicidade, mostrando a simplicidade. Antes da farmácia, o que tinha? As plantas medicinais, as pessoas se curavam com as plantas medicinais, porque não tinha hospital por perto, não tinha farmácia, não tinha nada. E a medicina das palavras, que era as benzideiras. Quando falasse da ancestralidade, nós todos se benzia antigamente, porque às vezes a gente curar é a alma da gente, né? Que está doente é a alma da gente. Então eu gosto também das benzideiras, e a gente está se perdendo na sociedade moderna as benzideiras também, e os benzidores, né? Já não tem mais. Então eu acho interessante, e não tem mais ninguém que cultive planta, né? Então eu moro no centro da Lagoa da Conceição, a 100 metros da praia, e tenho uma coleção de plantas das maiores, coleção de plantas. Todo mundo pensou que o meu terreno ia fazer casa
para alugar, tá no verão na Lagoa da Conceição. Não, construí um jardim botânico e eu acho que ele serve para a sociedade muito bem. Então lá em casa a gente recebe grupo de pessoas e tem ainda a minha companheira que é formada em gastronomia pela Univale também, e a minha companheira trabalha com as punks, com as plantas alimentícias não convencionais, até numa crise climática, as punks estão aí, né? E trabalha com reaproveitamento total de alimentos orgânicos. Por que jogar uma casca de banana orgânica fora? Faz a milanesa, bolinho, farofa e aí vai. A casca da banana, né? Então a gente... Riquíssimo em potássio e, né? Isso, riquíssimo em potássio, e potássio às vezes vai para o lixo, né? Que a gente precisa, que é hipertenso, tudo precisa. E uma beterraba, uma cenoura, por que jogar a folha e o talo da cenoura fora? Então nosso lixo é muito rico. E também trabalhamos com as punks porque nós temos carência alimentar e nutricional. A nossa alimentação, alface, cebola, repolho, e aí sempre vai a mesma coisa a vida inteira. Nós temos essa carência. E as plantas vieram para isso aí. E as plantas, o interessante dela é que não houve melhoramento genético delas. Elas são planta rústica, que estão no ambiente da gente, né? Embora algumas que são plantas alimentícias não convencional para a nossa cultura, em outras culturas são planta convencional. Exemplo, o Aroponobis, que é a modinha do momento, para nós é não convencional. Se for em Minas Gerais, faz parte da culinária de Minas Gerais. Tem uma festa anual do município de Sabará sobre o Aroponobis, só sobre essa planta só. Então é muito interessante, né, que a gente trabalha com essa crise climática, com as plantas alimentícias. Então o que aconteceu no Rio Grande do Sul? Faltou supermercado, faltou comida, faltou tudo. Se a gente conhecesse algumas plantas não convencionais, a gente estava aí, um Aroponobis que é rústico, uma moringa, a beldroega, caruru, e aí vai, o picão preto, maravilha do picão preto. Então são plantas que estão aí para a gente usar. Professor, quem for na palestra hoje, a partir das 2h, tem o que lá? Se não me permite, tem que chamar de bruxo, né? Quem for lá hoje, como é que vai ser? Como é que funciona a palestra, então? Eu trago sempre 2, 3 sacos de planta. Eu não gosto de trazer transparência, de passar transparência, eu gosto de trabalhar os 5 sentidos. Cheirar, mascar, comer. Então, aí trouxe bastante planta para mostrar algumas novidades. Exemplo, eu trouxe a Bacopa munieri. É usada há quase 3.000 anos na medicina da Índia. E a Bacopa munieri é espontânea no nosso ambiente e ninguém conhece. E era uma planta usada para deficiência cognitiva, para Alzheimer, a planta do Alzheimer. Se for ver, pesquisar nela nas redes sociais, na internet, aparece diversos fitoterápicos com ela. E é uma planta espontânea no nosso ambiente. Então eu trouxe ela para mostrar. Trouxe uma planta que é o meu segredo, que eu não gosto de, sempre dou como deveres para casa ela, que é a erva da imortalidade. Então, um segredo. Então, eu trouxe bastante planta bem interessante, embora eu goste de valorizar as plantas que estão no ambiente da gente. No ambiente da gente, nós temos planta maravilhosa, tansage, que eu digo que é a planta dos tansos e das tansas que não valorizam ela. Então, a gente tem uma planta que pode usar na alimentação, tem segurança e eficácia comprovada pela ciência, para mioma, ovário policístico, para dor de garganta, picada de inseto. E aí vai. E uma planta que a gente usa na alimentação também. Com a semente da tansagem, eu posso debulhar, botar num copo d'água e deixar de um dia para o outro. Já para o outro, ela forma um gel para ajudar o intestino a trabalhar, quem tem o intestino preso. Então, essa sabedoria, valorizando as plantas locais e trazendo algumas importantes na medicina mundial, que a gente está aí hoje. E aprender bastante com a comunidade, né? Eu sou pós-graduado em plantas medicinais, mas os meus grandes professores e professoras são as pessoas simples da comunidade. Na hora que eu visito um casal de velhinho, que eles falam que aquelas plantas dele parece que estão falando com o coração, a verdade dele vem do coração. Então eu aprendo muito com as pessoas simples. Na verdade, eu venho aqui para aprender também, para trocar saberes também. Então eu gosto sempre de aprender com eles. E hoje a gente vê que a gente não é mais ser do ambiente natural. A gente separou, não conhecer mais as plantas que estão perto da casa da gente, a medicina de farmácia, de laboratório. Então é interessante a gente voltar a essa prática mais natural, que é, como tu falasse, essa onda mundial de usar plantas medicinais. A gente vê na medicina oficial da China, na Europa, a própria Alemanha usa bastante fitoterápico, a Alemanha. A gente vê outros países também, então a gente valorizar essas plantas aí. E hoje, com a medicina moderna, a gente tem bastante trabalho científico que pode confirmar aquilo que a comunidade está dizendo. Então a gente tem hoje, com o auxílio da ciência, fazendo o casamento da sabedoria popular com a ciência, a gente chega mais perto de uma verdade que a gente procura. Professor, quem está convidado para participar? Quem pode participar? Eu gosto de palestra sempre aberta, né? E gosto sempre quando tem juventude junto com a comunidade mais velha, mostrando assim. Até eu digo assim, olha, juventude, vocês devem
conversar com as avós de vocês, com os avós de vocês, pergunte para ele como é que se alimentava antigamente, como é que ele se curava antigamente, não tinha absorvente, como é que eles faziam, a avó sem absorvente, criando esses filhos todos, não tinha papel higiênico, como é que fazia, então, mostrando que a avó também tem uma sabedoria incrível. Então, gosto sempre de juntar a juventude junto com as pessoas mais idosas, para ter essa troca de saberes. E também as universidades, também aluno da universidade. A gente estava agora em Laguna, na UDESC, onde a universidade participou, o curso de botânica participou junto com a comunidade simples. É uma troca incrível, assim. Ah, maravilha. Diga, oi? A Pastoral da Saúde. A Pastoral da Saúde aqui está chamando. Então a Pastoral da Saúde fez o convite, deu pause. E aí quem quiser participar, às 2h, então ali no salão paroquial. Aberto, né, acesso tranquilo. Agradecer o Delposo que está junto, o grande... Mas eu achei que tu vinha como motorista, nada, tu veio... Ele que é o motorista. Bacana. Gente, nosso tempo... Oi, diga. Esse é um projeto do mandato do deputado Padre Pedro Puxa esse para pertinho de ti, Delposo. Não, é só para lembrar, né? É um projeto do deputado Padre Pedro Baldiceira, que roda o estado todo, e o Alessio, aquilo que você falou de Florianópolis, que tem hortos medicinais em tudo que é local de saúde, lá posto de saúde, é o Alessio que está lá toda hora, inclusive todo ano ele está lá fazendo palestra, explicando, dialogando. Lá a gente tem uma novidade, que cada plantinha a gente botou um QR Code. Então a gente dá aula de informática também. Então a pessoa aproxima o QR Code, aí tem nome popular, nome científico, a que serve, como é que se usa, indicação, contraindicação, interação do medicamento, e aí vai. Então o QR Code, tecnologia e meio ambiente pode estar junto também. Então a gente vê que todos os produtos do supermercado têm um QR Code. A gente não costuma usar o QR Code, porque não consegue botar toda a informação num rótulo. Então a gente poderia também trabalhar com a juventude para dar aula também para a terceira idade, como usar o QR Code, também botar nas plantinhas também, de uma praça pública, ou mesmo de uma horta comunitária, e aí vai. A ideia da horta comunitária é maravilhosa. Isso que ocorre em Florianópolis tem no estado todo, que o Alessio também anda no estado todo e constrói esses hortos medicinais no estado todo. Então é um projeto bem bacana. Mais ou menos que eu sou parceiro, assim. Auxiliei. Esse conhecimento todo, então, a partir das 2h. A palestra dura o quê? Até as 9 da noite ou um pouco menos aí? Eu sofro de incontinência verbal. É uma doença de político, não para mais de falar, não tem? Mas eu gosto que as pessoas passem bastante pergunta também. Assim como eu gosto de fazer pergunta para as pessoas também. Quais são as plantas que vocês conhecem, que vocês usam? Cannabis, não. Não, que não. Mas tem quem use na volta. O canabidiol é o remédio do futuro. Exatamente. Né? Lamentavelmente. Do presente, né? Do presente já. A gente conversou aqui já com o professor Bittencourt, também com a pesquisadora de Laguna, que estava em Baltimore até pouco tempo, também muito focada na pesquisa com cannabis, e que é uma dó que parece que é até bloqueado os avanços, né? Para que não chegue nas pessoas. Eu trouxe uma planta agora, que é muito interessante, uma planta nossa aqui da região, que tem um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que ela tem o CBD, o canabidiol, e não tem o THC, que é o efeito alucinógeno, que é a trema micantra, a erva periquiteira. Olha aí, ó. O professor Rafael, a gente está produzindo... Mais pertinho de Mato aí. Junto com o professor Rafael Bittencourt, do Xará, ele, junto com o mandato do Padre Pedro, vamos realizar, e com o vereador Matheus Madeira, de Tubarão, vamos realizar, provavelmente na Unisul, um evento regional sobre a questão do canabidiol, que é um remédio e que tem o CBD, mas tem o THC também, que é remédio, entendeu? O THC também é remédio. Então, eu acho que está na hora do preconceito sair do cenário, e aquilo que faz bem à saúde das pessoas... É revolucionário, né? É revolucionário, precisa ser incorporado, e as pessoas têm o direito de acessar esse medicamento. Né? Agora, revolução nós vamos sofrer se eu não encerrar o programa. Nós passamos 5 minutos do nosso horário e os meus colegas vão me arrancar, mas eu não tenho como não agradecer muito a vocês. Obrigado, Delposo, pela pauta. Eu queria ter tido mais tempo aqui, mas a gente vai conversar sobre isso, e uma hora nem que a gente agende com o Alessio, vamos lá em Floripa. Obrigado, Delposo. Seja bem-vindo sempre. Obrigado. Obrigado também. Sucesso para a rádio.